Oi, gente! Bom, eu sou Isadora e eu estou aqui mais uma vez para gravar um novo react com vocês de um canal, dessa vez chamado Linkezin 2, alguma coisa assim, não sei muito bem como pronunciar não. Mas eu acredito que é mais relacionado ao final de Boku no Hero, minha gente, esse videozinho. Minha gente, olha, eu gosto muito dessa obra e eu não li o último capítulo de Boku no Hero. Eu não li. Minha gente, eu não sei. Eu tô com uma coisinha assim de não querer ler depois de ter recebido tantos spoilers. Não sei se vocês são assim. Eu mesma, olha, eu não sei não, minha gente. Supostamente. Ai, minha gente, olha, só de pensar, a pessoa mexe com o meu coração, sabe? Você gostou? Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações e comentar coisas que vocês queiram que eu esteja reagindo, que eu vou estar trazendo tudo aos poucos, ok? E, por favor, me segue no Insta, o link vai estar na descrição. E eu aprendi recentemente a como pegar e colocar o Instagram lá, minha gente. Olha, aprendi ontem. Bom, minha gente, vamos deixar de enrolação, vamos pro react e vamos comentar sobre esse final, tá bom? 3, 2, 1, go! Irmão, eu tô com uma crise de meia-idade pra poder começar esse vídeo aqui. Eu não acredito que isso aqui acabou, cara. Eu não sei como é que começa esse vídeo. Como que eu... Ah, meu Deus do céu. Depois de 10 anos de serialização, Vem 10 semana anos finalmente já, chegamos cara. no capítulo 430, o último capítulo de Boku no Hero. Depois de 10 anos. A despedida dos personagens que a gente acompanhou pelos últimos anos. Toma aí essa crise existencial pra você da semana. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar de Boku no Hero. Pois é, eu já fiz muitos vídeos aqui nesse canal sobre a fase final do mangá, vários vídeos aqui e ali, sendo que a maioria deles eram sobre pontos que talvez eu não estivesse gostando muito da parte final de Boku no Hero, mas nós também tivemos alguns vídeos interessantes falando sobre coisas que eu gostava relacionado a Boku no Hero. O vídeo do Endeavor, falando sobre um personagem que eu gostava bastante e gostei dele até o seu último momento no mangá. E é claro que como um fã dessa história pelos vários anos onde ela foi lançada, e como um anime que eu falei bastante no canal, eu acho que cabe fazer um vídeo aqui falando sobre todo o último capítulo da história, sobre todo o momento final dela. Esse vídeo aqui talvez ele saia muito mais melancólico do que ele deveria, mano, que eu tô realmente meio triste que esse bagulho acabou. Nossa, cara, quando eu comecei a acompanhar essa merda aqui, eu não tinha nem canal ainda. Ai, que bagulho esquisito. Enfim, vamos nessa. O último capítulo da história conclui, então, todo aquele pequeno epílogo que nós tivemos na história depois da guerra final contra o All for One, Shigaraki e todos os outros vilões ali que estavam na história. Sim. Nesse último capítulo, nós de fato concluímos pelo menos a história do Midoriya. Claro que pra alguns não exatamente concluímos, mas enfim. Temos a confirmação de que Midoriya de fato perdeu os seus poderes depois da guerra final. Depois de ter passado a sua individualidade, né, o One for All, pro Shigaraki, da tentativa de salvá-lo, Midoriya perdeu seus poderes. Ele passou pelos últimos 3 anos ainda na escola da UA, trabalhando com seus amigos, e temos uma página muito bonita, com os quadros, inclusive, né, dele com as últimas chamas do One for All, que ele vai deixando passarem ali, até que elas vão embora. Nós temos então um time skip de 8 anos pro futuro, onde ele se tornou um dos professores ali que tá lecionando aulas, junto com alguns outros personagens, como o próprio Aizawa, por exemplo. Que final a sensação principal que esse capítulo tenta passar, pelo menos em sua grande maioria, é uma estranha sensação de solidão, isolamento. Midoriya, como um personagem que não tem mais individualidade, obviamente não pode mais ser um herói. Então, aqui, nós não temos mais interações com outros personagens da turma da 1A, por exemplo. Nós apenas temos citações. Ouvimos falar do Bakugou, por exemplo, vendo uma entrevista com ele no celular. Vemos algumas imagens do Todoroki dizendo que ele se tornou um herói muito popular e que ele é muito caridoso com seus fãs. Vemos algumas notícias de TV, por exemplo, sobre a Uraraka, que fez um time com Lida, Atsuyu e um outro herói lá que eu esqueci o nome. Vemos algumas citações, produtos desses personagens na TV, mas de fato nós não interagimos com eles. Como se todos eles tivessem virado aquelas pequenas celebridades que os heróis sempre foram no universo de Boku no Hero, e o Midoriya, não, ele virou só um professor normal. E apesar de nós termos alguns diálogos falando um pouco a respeito disso, né, sobre o Midoriya não se sentir tão solitário fazendo esse tipo de coisa, sobre ele estar vivendo do jeito dele, motivando outras pessoas a serem heróis agora e motivando próximas gerações, a questão é que durante todo o capítulo ele não parece feliz com aquilo. Até que quando nós finalmente chegamos na suposta última página, o All Might aparece do nada, onde ele de repente aparece com
uma maleta, dizendo que todo o pessoal da 1A foi lá e financiou uma parada pra que o Midoriya pudesse voltar a ser um herói, só que com equipamentos dessa vez. Ele pega aquela maleta de uma vez, pula ali, vai pra cima de tudo, e a gente termina o mangá com uma página de todo o pessoal da One-Way, agora, muitos anos depois, né, com o Midoriya de fato podendo voltar a ser um herói. Com toda a rapaziada ali também, que mudaram absolutamente nada depois de 8 anos. Acho que no máximo alguns personagens deixaram o cabelo crescer, esse pá, mas nada muito mais que isso. E assim se terminou a história de Boku no Hero. Tendo em mente isso, e não falando sobre a maioria das nuances e vários diálogos que a gente teve aqui e ali nesse capítulo, eu não sei o que vocês acharam do final da história. Tendo em mente pessoas que estão acompanhando aí o mangá, né, e deram uma boa olhada em tudo que aconteceu no final. O que você achou, inclusive? Deixa aí nos comentários que eu fiquei bastante curioso, porque eu vi muitas opiniões divididas na internet. Mas tendo isso em mente, vale destacar por sinal que eu vi bastante gente por aí nas redes sociais espalhando umas mentiras a respeito da parte final aí da história. Tipo, tem gente falando que a Uraraka terminou com Bakugou, ou que o Midoriya eu vi esse negócio, rapaz. Gente, eu fiquei em choque. O capítulo e leia o mangá antes de ficarem comentando na internet. E por sinal, gente, eu tenho um disclaimer importante pra fazer antes de eu continuar falando sobre o final da história, sobre o que eu achei, detalhes aqui e ali e tudo mais, que é só o seguinte, gente, eu sei que como um final de uma grande história, obviamente que tem muitas briguinhas envolvendo. Na verdade, final, eu acho né? que eu esperava mais sobre esse final, entendeu? Eu esperava realmente muito mais. E você não entendeu o preceito de não sei o quê. Não, então eu esperava mais. Aqui. Gente, vamos só não ficar se matando nos comentários. Eu esperava muito mais pela obra, pela construção e tudo mais. E pelo início. Mas tendo isso em mente, eu dei até uma pausa aqui. Eu esperava muito mais do que realmente foi apresentado. Porque, vamos dizer, a gente inicia a história como como eu me tornei o maior super-herói todos os tempos, salvei o mundo. Então, tipo assim, a gente tem esse iniciozinho, pra no final acabar de uma forma aonde ele perdeu os poderes, aonde ele tá solitário, ele tá ok, ele é professor, mas a gente não vê aquele, pelo menos até agora, pelas coisas que eu tô vendo aqui, não vê aquela emoção, entendeu? Aquilo que ele realmente sonhou, ele queria, ele persistiu e foi lá até o final, entendeu? Sendo, olha, eu estou agora indo daqui a pouco pra a faculdade pra pagar uma disciplina pra ser professora, minha gente. E eu tô dizendo, tipo, ele não dá pra ver isso, não sei, não é aquilo que se seguiu, aquilo que pelo menos eu esperava de uma obra tão boa como essa daí, um final tão top como foi. Bom, vamos voltar agora. Jovens. Achei mediano. Eu não sei nem como descrever, mas é a mesma sensação que eu tinha nos outros vídeos, só que agora cravada no meu peito. Imagina a ideia de você comer uma comida que parece legal, só que falta tempero nela, sabe? Não tem muito gosto. E você fica com aquela sensação de tipo, não é ruim, mas também não é bom. Eu sinto que podia ter tanta coisa mais interessante. Exato. Aqui. Se fosse ruim, eu acho que até passaria sentimento. mais sensação. Mas é só meio zoado, sabe? A gente tá falando de uma história que começa seu primeiro capítulo apresentando um personagem muito carismático, Midoriya Izuku, e apresentando o final do primeiro capítulo dizendo pra gente, olha, eu esqueci de dizer, mas essa é a história de como eu me torno o maior herói de todos. Nos exatamente isso que eu tava falando, então, você vai dar uma jornada ansioso por aqueles capítulos, por essa grande jornada dele se tornando o maior herói. Ansioso por aquele mundo, pelos personagens que a história vai apresentar, os conflitos que a história vai apresentar, os momentos únicos que a história também pode apresentar. E nesse ponto, assim como várias outras histórias, Boku no Hero é uma montanha russa. Sei que muitas pessoas acham que a história não é boa e que Boku no Hero nunca foi bom e blá blá blá, mas não, eu só acho que esse pessoal aí também já é meio chato demais. Boku no Hero foi uma montanha russa, porque ele não é feito só de momentos incríveis, cada coisa, cada mangá, cada anime. Ele teve momentos muito únicos que fizeram com que a história fosse tão popular quanto ela é hoje. Tivemos momentos incríveis na história, assim como a gente também teve uns momentos meio bosta. Acho que vale inclusive falar aqui no final que tem pontos que eu gostei do final, incluindo, é claro, pontos que eu posso não ter gostado tanto, mas eu entendi a ideia e entendi quem gostou. Dois dos que eu acho que vale bastante destacar, o primeiro deles seria, de certa forma, a finalização do personagem da Uraraka. Se vocês assistem aqui o canal, sabem que eu já fiz um vídeo falando que ela era meu personagem favorito da história ali na primeira e segunda temporada e tudo mais, e eu genuinamente gosto um pouco de como foi adicionado um pouco mais de camadas pra história dela no final, né? Tipo, inicialmente ela só tinha ali o objetivo e o sonho de virar uma heroína pra poder fazer bastante dinheiro, pra manter os pais em uma vida segura. Mas
ao longo do tempo, a gente teve toda aquela trama dela com a Toga, onde ela entendeu que algumas individualidades podiam trazer problemas e ela queria mudar isso na sociedade. Então, ela foi lá e criou uma central de suporte pra individualidades e tudo mais, né, pro pessoal que poderia ter poderes problemáticos. E isso, genuinamente, é uma coisa legal que colocaram no personagem dela. Para o disclaimer, que eu também entendo que muitas pessoas falam e estão discutindo bastante a respeito do Midoriya, né? Afinal de contas, Link, ele não terminou a história como o herói mais forte de todos, o maior herói de todos e tudo mais. Sei que muitas pessoas entenderam que, pelo menos a parte da história que parece que queria ser passada, era que, não necessariamente pro Midoriya ser o maior herói, a gente precisava ver ele tendo toda a glória de um grande título, digamos assim. Afinal de contas, o verdadeiro heroísmo se tratava muito mais das ações do que do reconhecimento por elas. Muitas das pessoas acreditam que a ideia é que Midoriya sim foi o maior herói durante todo o período de tempo daquela guerra. Eu entendo a ideia. Não que eu tenha gostado dela. Não, eu não gostei. Ao longo dos 430 capítulos que nós tivemos em Boku no Hero, eu tive várias e várias pequenas decepções que foram se acumulando e que pra mim foram se tornando mais fortes na última etapa da história. E que pra mim esse foi o grande problema de Boku no Hero. Sua etapa final, assim como a de várias outras histórias, é bem ruinzinha. Durante toda a história, nós nunca vimos de fato o mundo de Boku no Hero. A gente ficou a história toda presa só no colégio. Nunca tivemos um time skip muito grande pra evoluir a história também, né? Ao longo de todos os 400 capítulos da história, meio que se passou o quê? 1 ano e meio da vida dos personagens. Com 16 anos, os moleques entraram na academia de heróis pra poderem aprender como é que lutava e usava os poderes, sendo que 1 ano e meio depois, no máximo, eles já estavam lutando com os maiores vilões do mundo, e é isso aí. A história também não teve muitos riscos ao decorrer da sua jornada. Quantas vezes a gente não viu personagens passando por situações de vida e morte e saindo muito tranquilos depois disso? Mesmo que eles não fossem ter muita relevância depois na história, não tivemos grandes consequências ao longo de toda ela. Boa parte da história também careceu de bons antagonistas, pra poder ser bem sincero. Eu gostava muito do Overhaul, por exemplo, que é um personagem que aparece mais ali na parte do começo / metade da história. Pra poder ser bem direto com a minha opinião aqui e falar sobre os pontos que eu quero falar, eu acho esse final vago e até melancólico. Exatamente isso. É muito, a gente tá falando de uma história que começou dizendo que o protagonista seria o maior herói, mas acaba que isso foi construído. Exatamente. No meio da história a gente muda um pouco dessa narrativa pra poder dizer que, na verdade, todos nós, o pessoal da 1A, viramos os maiores heróis. E na realidade, não. A questão é que isso só não aconteceu mesmo. Midoriya não virou o maior herói. Nunca. Ele sim teve grandes feitos. Ele sim mudou a sociedade dos heróis pra sempre. Não vemos ele sendo feliz nesse último capítulo. Não gosto da ideia de que o relacionamento do Midoriya e da Uraraka ficou vago no final da história. Eu gostei de parte da finalização da Uraraka, jovens, porque muitas pessoas sempre tratam e trataram o personagem dela como se fosse meio que um troféu pro final da história, sabe? Tipo, ela vai terminar com o Bakugou, a história, ela vai terminar com o Lida, ela vai terminar com o Midoriya e tudo mais. Mas dito isso, eu ainda assim não gosto da ideia dela não ter terminado com o Midoriya. Eu sei. Ai, anime shonen não tem foco em romance, isso não é tão importante. Isso daí nem me pegou tanto. Pra maioria das pessoas que assistem parte, pelo menos, ainda nem me pegou tanto. Uma família é uma conquista individual muito legal pros personagens. É como se encerrasse um ciclo, sabe? Uma recompensa legal de você ter acompanhado o personagem por vários anos. Você fica feliz de ver que ele conseguiu um relacionamento, talvez ele tenha conseguido uma família ou esse tipo de coisa. O penúltimo capítulo de Boku no Hero é literalmente ele se declarando pra Uraraka, tem todo um conceito legal ali. E aí quando a gente vai pro último capítulo mesmo, fica meio ambíguo. O Midoriya não tem uma aliança na mão dele pra gente saber se ele tá com ela ou não. Nem a própria Uraraka aparece, eles não interagem em si. Só vemos uns 2 quadros dela ali, ou dando entrevista de TV, ou pulando ali naquela última página. Ah, Link, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que a Uraraka, ela tá com aquela máscara que era do Midoriya. Gente, essa máscara era do Lida também, tipo, sei lá, não significa nada, sinceramente. É uma migalha da migalha da migalha. Acho ruim e não gosto da ideia da história destacar esse fato de que nos últimos anos, nos últimos 8 anos, Midoriya quase não viu seus amigos da escola, porque a agenda não bate, a gente não tem mais tempo muito mais pra conversar e tudo mais, sendo que a própria história já tinha deixado cravado a ideia de que os heróis tiram um pouco mais de folgas hoje em dia. E ele e os seus outros amigos quase não tiveram tempo de se ver. Poxa, cara, que zoado, né? A Uraraka e o Midoriya tiveram toda uma declaração ali no final do penúltimo capítulo e tipo, qual foi? Ela se formou e não dava pra poder tirar uma folga no sábado pra poder comer um cachorro quente com o moleque? Eles só não se viram mais por muito tempo? Ou se viram em raras ocasiões? Eu não gosto dessa decisão vaga. Sinceramente, acho ela muito ruim. O fato do Midoriya ter perdido os poderes, eu sei que muita gente vai comentar. Ah, Link, muita gente falava que Boku no Hero não tinha consequência. Pô, o Midoriya perder os poderes é uma baita consequência, não é? Eu considero mais um ponto negativo do roteiro do que, de fato, algo que faça muito sentido. Nós temos 430 capítulos. Sabe as palavras, meu de Boku caro, no Hero, sabe onde em as palavras. 429 capítulos, o Midoriya tem os poderes. Aí no último capítulo, ele perde os poderes, pra no final, ele conseguir ser um herói mesmo sem eles. Eu tenho uma sensação ridícula de que eu vi o Midoriya treinando trocentos anos pra poder dominar os poderes. Eu tenho a sensação de que foi meio inútil, sabe? Sei que
muitas pessoas também falaram que o Midoriya tá sendo muito comparado com o Gohan, por exemplo, né? Que é aquele famoso personagem que ficou vários anos treinando e tudo mais, e aí passou por muitos combates, mas depois se retirou pra poder viver uma vida de paz, e agora o pessoal tá criticando ele. Só que a grande realidade, gente, é que tem uma boa diferença entre Gohan e o Midoriya. Gohan é um personagem que ainda pode lutar se ele quiser. Ele saiu porque ele quis, pra poder fundar uma família, se casar, viver uma vida feliz como ele sempre quis, ter uma filha, e nós constantemente vemos ele feliz com a família dele. Já o Midoriya, o último capítulo mostra ele melancólico, dizendo que ele quase não vê mais os amigos da época da escola, dizendo que ele tá tudo bem, que a vida dele tá levando, só que ele não tá lá muito feliz, ele acha que tá tudo certo, e a partir do momento onde ele recebe a mínima oportunidade de largar a vida dele de professor CLT e virar um herói de novo, ele larga e vira herói. Ele larga sem pensar duas vezes. Eu sinto que esse final foi rushado muito rápido, na realidade. Que tudo se passou de uma forma meio, né, com algumas decisões meio sem sentido pra terem acontecido. E pra mim, a pior dessas, de todas, é essa coisa do Midoriya triste ter ficado feliz só no final da história, quando o pessoal apareceu lá e deu os itens de suporte e de equipamentos pra ele. Toda a história tinha sido literalmente sobre essa questão, e até o último capítulo continua sendo sobre essa questão de Midoriya não tem individualidade, então ele pode ser um herói? A resposta, se a gente for pensar hoje em dia, né, dado o último capítulo, é que não. A partir do momento que ele perde a individualidade, ele aceita que ele não vai mais ser um herói. A gente não viu a descrição de tipo assim, o Midoriya foi atrás dos equipamentos pra voltar a ser um herói. O Midoriya juntou dinheiro pra poder fazer isso. Também, né, trabalhando professor CLT, é sacanagem juntar dinheiro. Se ele estiver pagando as contas, acho que ele já tá bem, na real. O Midoriya vive sua vida tendo desistido do seu sonho e, de novo, ele ganha os poderes de outras pessoas. E aí, vira um herói lá que vai viver a vida. Não acho que ele vai chegar a ser o número 1 sendo um herói de suporte com equipamentos, sinceramente, mas pelo menos ele vai viver como um herói. Tente desenvolver um casal e não trabalhe nem o design dos personagens no final da história. Tente desenvolver alguns vilões e jogue eles fora também. Desenvolva momentos interessantes de morte e também jogue eles fora. É complicado, cara, mas ironicamente, como eu já disse pra vocês em vários outros vídeos, eu não consigo desgostar de todo o final de Boku no Hero. Olhando pra trás, eu gosto de Boku no Hero. Muitas vezes, cara, eu não conseguia nem pensar em como diabos o Correio conseguia entregar um capítulo semanal de Boku no Hero com o tamanho da arte que ele entregava, com quão bonita a história era. Muitos momentos de Boku no Hero são marcantes e definitivamente marcantes. A história realmente foi feita com coração, e isso até dói um pouquinho, mas eu gostei de Boku no Hero. Por mais que ele tenha um final meia boca, não acho que isso estraga o resto da história. E antes de terminar o vídeo, jovens, só fica aqui o disclaimer por sinal. Sei que tem muitas pessoas que se sentem extremamente ofendidas quando alguém gosta ou não gosta de um grande momento em uma história que você acha legal, mas eu quero lembrar pra vocês, esse vídeo aqui é inteiramente baseado na minha opinião. Eu não sou o grande técnico magnífico das verdades absolutas, que fez uma análise hipotética sobre todos os pontos específicos narrativos da história, não sei o que. Não, eu só achei meia boca o final. Só isso. Ah, Link, mas eu acho que você não soube interpretar, plenamente. Foi uma... Não foi bom. Ninguém precisa de PhD pra poder gostar ou não de uma história. Eu acho muito legal que algumas pessoas tenham conseguido gostar da história até o final, e mesmo que eu não tenha conseguido, ela ainda tem uma marca no meu coração. Enfim, e você? O que achou do final de Boku no Hero? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido tudo até aqui. Beijo, abraço, falou, falei, até mais. Particularmente, eu não gostei do final de Boku no Hero. Eu não gostei do desfecho que teve pro personagem, entendeu? A construção que foi desde o começozinho até chegar o antepenúltimo capítulo, sabe? Não sei, não bate. O final parece ser corrido. O final, o personagem não tava feliz realmente. Ele não gostava daquela vida de ser CLT e professor, sabe? Ele não gostava daquela vida, tudo. Tanto que, como ele mesmo disse, né? Que na primeira oportunidade ele largou tudo e voltou a fazer aquilo que ele queria, sabe? Que ele gostava. Ou seja, não sei, eu não gostei. Eu achei muito vago, muito vazio. Pra o tamanho que foi a obra em si. Eu não gostei muito não, cara. Não vou mentir, vou mentir? Não vou nada. Então, é isso, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Vou pra faculdade. Tchau.